Voltando, gente, boa tarde! Entrou uma ligação aqui e aí caiu a minha conexão, mas não adianta, vamos entrando e internet é assim mesmo, né? Boa tarde, gente! Vão entrando. Então hoje eu falarei sobre a minha metodologia exclusiva. Boa tarde! Vou falar sobre o método FIRE, que é a metodologia que eu criei, que ele tem uma abordagem integrativa, que eu criei esse método com toda a minha experiência de formação. Oi, Lê! Oi, boa tarde, vamos entrando. Essa live já tava falando, entrou uma ligação e caiu, agora voltou. Então, tecnologia, às vezes a gente não pode... Estão ouvindo bem? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o meu método FIRE, a minha metodologia. Como que começou essa metodologia, por que eu criei esse método e toda a minha trajetória de trabalho lá de quando eu comecei a estudar físio, a faculdade de físio. Eu sempre achei que seria pouco, então eu sempre busquei uma abordagem integrativa desde a faculdade. Então eu sentia aquela frustração porque eu não ia trabalhar como um todo como eu queria. Depois da faculdade de físio, eu me especializei na medicina chinesa, eu fiz a formação em Porto Alegre e depois eu fui para a China estudar, que é o berço da acupuntura em Pequim. Então, eu fui 4 vezes já para Pequim e lá eu estudei tanto a teoria na escola, que a minha escola tinha um convênio com a Associação Mundial de Acupuntura, que é o AFAS. Então, essa associação de acupuntura tinha uma escola, que era uma faculdade lá em Pequim, onde a gente estudou e se especializou na raiz mesmo, que é a fonte de como eles trabalham com a acupuntura lá em Pequim, que foi o berço da acupuntura. Tudo começou lá. Então lá eu tive aulas na faculdade, aulas teóricas, aulas em clínicas, aulas em hospitais, onde a gente atendia lá os chineses lá, os orientais, né? Nos hospitais, e a gente passou por vários hospitais para ter um conhecimento, assim, para ter experiências e vivenciar aquilo. Por isso que hoje é a minha grande paixão trabalhar com a medicina chinesa, porque é o que ficou, o amor que eu tenho, né, o propósito, o legado que eu tenho pela medicina chinesa, como as experiências que eu tive. Então, quando eu fui para lá, foi inesquecível tudo que eu experienciei e a abordagem deles. Eu me realizei a partir dali, porque uma abordagem integrativa, onde eu não olhasse só o ser humano como um físico, só essa carne aqui, essa pele, esse físico, como é aqui no Brasil, né? No Ocidente, digamos. Então, lá eles trabalham a medicina, tanto a medicina chinesa, a medicina integrativa, as terapias integrativas, trabalham o ser humano como um todo, que aí eu me realizei porque era isso. E aí eu tinha insights, eu falava, era isso que eu estava buscando. Era isso que eu buscava, olhar para o ser humano como um ser inteiro, um ser integrativo, um ser que é completo, que é físico, que é mental, emocional, energético, espiritual. Como aqui nessa tabelinha, ó, que eu vou mostrar para vocês, onde tem os chakras. Tem os chakras, as glândulas, os 7 corpos. E aqui tem, ó, nós somos essa integração de tudo isso, espiritual, físico, a parte material, emocional e mental, né? Então, nós, na verdade, esse espiritual que é a parte energética também. Então, nós somos completos, integrativos. Quando a gente trabalha num corpo, nós devemos olhar no contexto. Nós devemos fazer um diagnóstico, uma anamnese, que a gente chama, quando é da medicina chinesa, aonde aborda todas essas áreas,
Então eu me realizei nessa minha viagem, né, para Pequim, tanto é que eu voltei. A primeira vez foi em 2006, depois eu fui em 2008, 2010 e 2018. Foram quatro viagens para lá. Só não fui mais porque aí teve pandemia e hoje eu sinto que esse ciclo também já encerrou. Eu poderia ir mais para me especializar, mas aí agora eu gostaria de conhecer outros lugares que trabalham com a medicina chinesa e com terapias integrativas. O Japão, toda a Ásia, ela tem essa abordagem integrativa, inclusive a Índia, Egito também, onde eles trabalham com medicinas que são milenares. Essas medicinas, tanto a medicina chinesa, a medicina indiana, que é a ayurvédica, que também ela abrange todo os 7 chakras, a yoga, a meditação, né? Vem tudo lá da Índia. No Egito também, Egito tem muita medicina lá. Eles também descobriram também que veio de lá as 7 leis do universo, do Kybalion, são as leis universais. Então, tudo que eu estudei, eu criei essa abordagem integrativa também de cursos que eu fiz depois que eu voltei de Pequim, de terapias integrativas, dos chakras. Então, eu relacionei os meridianos, os chakras, a medicina chinesa, que trabalha com os meridianos. A medicina chinesa trabalha com o equilíbrio energético e circulatório, que é o Qi da energia, e o Shui, que é circulatório, de todo o corpo. Então, nós temos 365 pontinhos de acupuntura que estão no nosso corpo. Quando um desses pontinhos aí bloqueia, fica estagnada a energia, o que acontece com o nosso corpo? O nosso corpo começa a adoecer e criar bloqueios que vão é como se vão acumulando, né, esses bloqueios no nosso corpo, afetando os órgãos, vísceras, chakras, glândulas. Então, tudo isso, quando um pontinho começa a bloquear, estagnar, começa a bloquear todo o nosso corpo. Inclusive, aí trabalhamos com chakras e com o corpo energético, né, com os 7 corpos, como eu falei para vocês aqui, que nós temos todos esses 7 corpos, né, os chakras, e nós somos seres integrativos. Nós temos 7 chakras principais, aonde tem o básico, umbilical, plexo solar, cardíaco, frontal e coronário. Cada chakra ele tem uma glândula, cada chakra está relacionado a uma emoção, cada chakra está relacionado também a um mantra, um som, uma cor. E quando há uma glândula, como eu já falei, e cada chakra tem também um número. Tanto é que o nosso chakra coronário, que é o chakra que tem a glândula pineal, ele é o chakra das 1000 pétalas, ele é o maior chakra que tem, porque ele está ligado, ele faz uma conexão com o divino, com o plano espiritual, com o criador de tudo que é da onde a gente veio. E o primeiro chakra, que é o chakra básico, que vem lá do chakra sacral, ele nos conecta ao centro da Terra. Então, tanto o chakra sacral, básico, como o coronário, eles estão um para baixo e um para cima. Todos os outros, o frontal, eles estão em forma de cone, né? O frontal, o laríngeo, cardíaco, plexo solar, umbilical. Então, esses dois nos conectam à Terra, que é o básico, e ao criador de tudo que é o coronário, a glândula pineal. Então, nós estamos ligados. É o micro e o macro, tanto para cima quanto para baixo, dentro e fora. Então, é essa visão integrativa que nós temos que ter. Desde a Índia, a medicina ayurvédica também é fantástica, que relaciona os chakras com a saúde integrativa. Os meridianos, que são pequenos pontinhos, né, de meridianos de energia, de Qi e Shui.
Então, tudo isso está conectado com o nosso sistema físico. Quando a gente pensa em energia, o que a gente pensa? Tudo é energia, né? E Deus é energia, o Criador é energia, tudo que nós temos é energia. Nós viemos, né, dessa geometria sagrada, dessa flor da vida. Então, tudo é energia que vem do Criador de tudo que é. Essa energia é a nossa semente celestial, que a gente vem através de memórias no DNA, afetivas, materno e paterno. O espermatozoide com o óvulo, que a gente carrega essas informações que vêm até 7 gerações. Até mais, mas assim, as principais são 7 gerações. Então, nós somos seres muito complexos, porque aí a energia está relacionada com o todo, aonde nós viemos, através dessa flor da vida, dessa ancestralidade, carregando informações e memórias celulares afetivas, materno e paterna, tudo que nossos pais nos passaram, que vieram lá de trás, antes da gente nascer, quando eles fizeram a nossa sementinha. Então vocês percebem como nós somos seres que estamos às vezes aqui só vivendo no piloto automático, mas nós temos muito, nós somos só consciência, nós não somos esse corpo, nós não somos essa mente, nós somos pura energia, nós somos átomos. Então esses átomos estão 99,9%, a física quântica nos mensura com, é científico isso, né? Nós somos 99,9% átomos, 0,01 matéria. Então, olá, Claire, tudo bem? Muito boa tua pergunta. Ansiedade tem a ver com energia? Tem sim, vamos lá. Que voltando ali, como a gente é pura energia, nós somos puro átomos, né? Quando nós estamos em desequilíbrio energético, quando algum meridiano no nosso corpo, desses 365 pontos, ou dos 7 chakras principais, estão em desequilíbrio, o que vai acontecer? Vai desequilibrar, vai haver uma distorção na mente e na emoção. A ansiedade na medicina chinesa está muito relacionada com o órgão do coração e intestino delgado. Então, o coração, quando ele está em desequilíbrio, que daí já entra o órgão e a víscera, mas primeiro começa na energia. Tudo começa a desequilibrar no nosso corpo, primeiro começa no nosso campo eletromagnético, de fora para dentro. Nessa visão integrativa, né, que já é cientificamente comprovado, começa do nosso campo eletromagnético, dos 7 corpos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que é melhor. Ó, o chakra cardíaco tá aqui. E esse é o mental inferior. Então, tudo começa nesse campo que está ao nosso redor. Depois do campo, quando o campo desequilibra, vai desequilibrar os 7 chakras. No caso da ansiedade, desequilibra o nosso chakra cardíaco, que é o meridiano, que é o órgão e víscera, né, como eu falei, do coração. A ansiedade, vamos lá, tudo é um equilíbrio, né? Yin e Yang. Se a gente não tem ansiedade, se a gente é preferível na escala da frequência vibracional. A ansiedade, ela tá mais aqui comparada com a raiva, tá? Mais ou menos aqui, ó, em 150 Hz, tá? Se nós não temos ansiedade, nós estamos numa frequência muito baixa. Por quê? A ansiedade é como a raiva, ela é fluxo. A vida é movimento. A ansiedade, quando está em equilíbrio, ela te impulsiona. É boa porque ela vai fazer você se movimentar. Agora, se você estiver abaixo de 150 Hz, você vai estar vibrando na tristeza, na vergonha, na culpa, na apatia, que aí você fica estagnada. Então percebe que até a ansiedade, tudo tem um ponto de equilíbrio, né? Então mas a gente precisa saber equilibrar. Como é que a gente vai dosar, mensurar? Nem tanto excesso, que é o Yang, nem tanto a deficiência, que é o Yin. Então nós precisamos mensurar essa ansiedade. Como? Tendo consciência, respirando. Eu sempre falo que a respiração é muito importante. Respirando.
meditando. A gente consegue baixar esse nível de ansiedade e equilibrando o chakra cardíaco e o órgão do coração, tendo essa consciência de pensamentos, de sentimentos, de emoções e também do que a gente está vibrando. Qual é a nossa vibração? Se nós estamos muito na ansiedade, vai desequilibrar o teu chakra cardíaco, né? A glândula timo, também, que ela é uma glândula relacionada ao chakra cardíaco, o meridiano do coração, junto com o intestino delgado. E aí, se você não controlar essa ansiedade, aí sim, aí chega um momento que vai te causar uma doença física. Por exemplo, o que a ansiedade em excesso, quando está muito em excesso, pode causar? Pode aumentar teu nível de cortisol, né? A ansiedade, estresse, sistema nervoso, aumenta a tua taxa de hormônios. E aí começa a desequilibrar toda a tua produção de hormônios, testosterona. E aí você não produz mais química. Essas químicas, elas ficam desequilibradas, ficam em disfunção. Em disfunção, aliás, né? Então, quando a gente está em excesso de alguma emoção, pode acarretar uma doença física. O que a ansiedade provoca? Aí vem o que eu ia falar agora, tá? Quando a ansiedade está muito em excesso, vem aí as manifestações, os sintomas físicos, que é taquicardia, né? 150 batimentos por minuto. O teu coração começa a acelerar, a tua respiração começa a ficar desequilibrada. Quem nunca? Tá fazendo sentido pra vocês? E aí, você entra num desequilíbrio, num distúrbio ali do teu coração. Quando as pessoas têm muito excesso de ansiedade, tudo em excesso faz mal. Até na medicina chinesa, o excesso de alegria vai afetar teu coração, porque você tá sempre com essa muito acelerada. Então precisa dosar, porque senão vai causar doenças físicas. E se não curar essa tua ansiedade, com certeza quando o coração acelera, pode até te levar a problemas cardíacos. Muitos problemas cardíacos. Porque tudo que é problema, né, relacionado ao coração, o coração também ele tá muito relacionado à melancolia, à instabilidade, assim, né, emocional e ansiedade. Então, tudo deve estar em equilíbrio. Por exemplo, a tristeza, além de ser uma frequência muito baixa, vibrar 100 Hz, a tristeza, a apatia, 75 Hz, que é de frequência vibracional, ela está relacionada com o pulmão na medicina chinesa. Então, o pulmão, ele vai afetar, se a gente não equilibrar esse órgão, vai afetar o nosso sistema respiratório. Então, foi estudando tudo isso, todas essas técnicas, a medicina chinesa, as terapias integrativas, os chakras, e agora a formação de neurociência que eu tive recentemente, psicologia positiva, eu estudei a física quântica, que a física quântica ela trabalha muito com a escala vibracional, que é a tabela vibracional de Hawkins, que são as nossas emoções. Então, tudo a gente mensura. Tem o biômetro de Bovis e essa tabela. Então, todas as emoções, a nossa mente, as emoções, quando elas estão em excesso, elas vão desequilibrar a nossa parte física. Tudo. Então, tudo começa, então, vamos relembrar, lá no nosso campo eletromagnético, desequilibrando o chakra, dependendo da emoção, vai desequilibrar um tipo de chakra, ou órgão, víscera, que tem no nosso corpo. E se nós ficarmos por muito tempo nesse adoecimento, vai causar uma doença física, que começa tudo na energia, na mente, pensamentos, sentimentos, vibração. E quando vai para o físico, por isso que eu sempre falo para os meus pacientes, quando a doença já foi para a doença, para o físico, para as células adoecerem as células, é porque já estava muito tempo desequilibrado, já estava muito tempo ali patinando naquela emoção, naquele bloqueio emocional e energético, e aí não conseguiu equilibrar
o órgão, a víscera, o meridiano, e foi para a célula, adoecendo as nossas células, adoecendo nossos órgãos, né, glândulas, vísceras, e gerando uma doença física. Então o nosso corpo fala. Eu estudei muito também metafísica do corpo. A metafísica do corpo da Cristina Cairo, que relaciona a psicossomática do nosso corpo. Então todas essa terapia integrativa eu relacionei formando uma coisa só, que é o meu método FIRE. Esse método FIRE, ele surgiu há uns 3 anos, eu acho que uns 3 anos. Foi durante a pandemia que eu comecei a estudar e montar todo o meu conhecimento, minhas experiências, teoria, prática, né, vivências, consagrações que eu fiz. Eu fiquei uma vez em estudo, que eu fiz também, eu fiz alguns cursos lá e também foi um retiro na montanha Condor Blanco, no Chile, que era um retiro que trabalhava tinha muitas, a gente passou por muitas vivências, né? Muitos testes, muitas provações. Inclusive foram 10 dias sem internet, sem celular. Então a gente teve muitas aulas, meditações, eu acho que foi muito, muito legal. Então tudo isso, toda a minha experiência de vida, de todas as coisas que eu fiz, das viagens, de tudo que eu pratiquei, eu acho que foram importantes para criar uma única metodologia, né? Um único método que hoje se chama Método FIRE. Vou mostrar para vocês aqui esse método, que hoje ele já está registrado, é o meu método. Então não existe uma metodologia igual, porque aqui tá a minha energia, tá a minha experiência, estão as minhas, né, as viagens, a minha vivência. Inclusive nesse método eu canalizei os símbolos da geometria sagrada, os símbolos para fazer nos atendimentos. Então ele tem como minha autoridade, né? Então eu criei esse método com cada mantra também que a gente fala em cada chakra, é um mantra diferente. Então a gente tem uma apostila que tem todo o meu material, que aqui eu coloco, como eu tava falando, né, a frequência vibracional. Aqui eu abordo várias terapias com o Koni Hindu. Então é trabalhado chakra, aí tem a flor da vida, geometria sagrada, como eu tava falando, a geometria sagrada, Vesica Piscis, flor da vida. Então tudo isso que eu estudei, eu achei interessante colocar numa abordagem só, aonde tem técnicas da medicina chinesa, o Koni Hindu para transmutar energias. O que o Koni Hindu faz? Muitas pessoas acham que o Koni só serve para limpar o ouvido. Não, o Koni Hindu, ele é um catalisador energético, ele é um transmutador de energias. Então o Koni, ele é passado em todo o meu método, nos chakras, nos ouvidos, que ali ele vai dissolver e transmutar as energias que estão bloqueadas, as energias que estão estagnadas, removendo todas essas toxinas, esse lixo energético. Então, eu uso técnicas no meu método, tanto online como presencial. No online eu uso técnicas de acupuntura não diria sem agulha, porque não existe acupuntura sem agulha. Estimulação, né, que a gente chama taping, estimulação nos pontinhos, nos meridianos. Eu uso técnicas de programação mental. Eu não digo reprogramação, programação, porque eu vou criar novas sinapses trabalhando a neuroplasticidade. Então, com repetição, o nosso cérebro só consegue melhorar, nosso cérebro consegue curar uma situação, um trauma, um bloqueio, quando a gente, através de alto impacto emocional e a repetição. Então eu trabalho muito a repetição ali do inconsciente.
Então é trabalhado o nosso inconsciente. O inconsciente, na verdade, nenhuma terapia, e eu sempre falo para os meus pacientes também, nenhuma terapia consegue trabalhar a raiz, a fonte do problema, se não trabalhar a consciência. Nós temos que trabalhar a consciência. Consciência é tudo. Eu preciso trabalhar a consciência, porque enquanto eu não tenho consciência daquilo, pra mim eu não vou ter. Quando a gente não tem consciência de algo, como que a gente vai melhorar? Pensem. Eu só consigo melhorar, eu só consigo evoluir de um grau da frequência, um grau de consciência, que são degraus de consciência, só consigo evoluir quando eu tenho consciência de subir degrau para degrau. Mas para isso, eu preciso trabalhar a minha mente. Como que eu vou melhorar? Como que as pessoas vão melhorar? Simplesmente com uma técnica física, se eu não estou colocando a consciência nessa pessoa. Se eu não estou trazendo a consciência. Então, a primeira coisa para melhorar é a nossa consciência. O físico, ele faz parte. O físico, ele faz parte de toda essa melhora, mas nós precisamos trabalhar todas essas áreas: físico, mental, emocional, energético e espiritual. Senão a gente não cura a fonte nunca. Senão nós vamos continuar pulando de galho em galho. Vocês já perceberam que quantos de vocês começam a pular de galho em galho? Ah, você tá com algum problema físico, aí procura um médico. Aí você vai para outro médico para resolver outra coisa. Aí você vai pulando. Aí aquele remédio deu dor de estômago, aquele remédio deu enxaqueca. Aí procura outro médico. Aí procura neurologista. Então, se nós não trabalharmos a raiz, a fonte de tudo, como o meu professor dizia, se eu não trabalhar como um todo, eu vou continuar pulando de galho em galho. E ainda mais com os efeitos colaterais, né? Eu vou estar com todos esses efeitos que cada medicina traz, cada medicamento traz. O segredo, gente, e sempre vai ser, desde dos primórdios, né? Que é milenar, é nós estarmos em equilíbrio, no tal equilíbrio yin e yang. Então, a medicina chinesa consiste nessa abordagem do equilíbrio yin e yang, que é o que também meu método traz. O meu método traz esse equilíbrio das polaridades dos órgãos que a medicina chinesa já trazia, né? Então, usando o elemento fogo, usando os símbolos da geometria sagrada e todas as técnicas e as vibrações, a intenção, os símbolos, tudo é colocado nesse método. Inclusive falado, né? Tipo, por exemplo, quando eu trabalho esses mantras aqui, cada chakra tem um mantra que eu vou falando e fazendo com que a pessoa, com que o seu inconsciente, ao ouvir, ele vai transcendendo, vai expandindo a consciência, vai despertando a sua consciência. Então, ele é um método bem completo, super completo, 100% completo, porque ele está trabalhando as 5 áreas. Além dessas 5 áreas, ele trabalha os chakras meridianos, nosso sistema nervoso, aonde a gente precisa produzir química. Nós precisamos estar em equilíbrio no nosso cérebro, nós precisamos estar com essas químicas em equilíbrio, que são os neurotransmissores. Se eu não estou gerando... O que nos mantém vivos? O que nos mantém motivados? Não é aquela libido pela vida, aquela motivação, aquela vontade de viver. O que para vocês faz sentido viver? E isso tudo é química. A dopamina que a gente traz, né? Aquela expectativa de algo. É isso que nos mantém vivos. Foi feito pesquisas com ratos também, mostrando e provando que a expectativa
né, do rato de continuar vivo nos testes que eles fizeram, fez com que o rato vivesse 3 dias. Então vocês vejam que assim, a dopamina que libera aquele sentimento de recompensa, a serotonina, endorfina, né, todos esses neurotransmissores de bem-estar, ocitocina, que é do abraço, do amor e do prazer de bem-estar, de fazer exercício também, todos eles devem estar em equilíbrio no nosso cérebro, no nosso sistema. Então, como é que eu vou produzir isso? Fazendo as terapias, fazendo a respiração, fazendo meditação, deixando nossos chakras em equilíbrio, que é no caso dessas terapias que eu faço, que é do método FIRE. O método FIRE, ele trabalha tudo. Ele está trabalhando todo o nosso sistema. Eu sou apaixonada por esse meu método. E agora eu registrei esse método, que é para poder também dar cursos desse método e poder passar e compartilhar com as pessoas, tanto pessoas que estão estudando as terapias, pessoas que estão nesse processo de autoconhecimento, terapeutas, todas as pessoas da área da saúde, inclusive que queiram aprender sobre a medicina chinesa, sobre o Kōrin Hindu, as terapias de equilíbrio de chakras, de alinhamento de chakras, respiração, meditação, tudo isso está nesse método. Inclusive para as pessoas que desejam, que têm esse desejo de aprender mais sobre o autoconhecimento. Então, nesse método eu proporciono tudo isso. É feito um diagnóstico e aí eu atendo tanto online como presencial e também quem gostaria de aprender o método através do curso que eu estou lançando agora. Eu estou terminando de gravar os vídeos para poder divulgar e fazer a venda desse curso na plataforma. Então vocês percebem que nós só conseguimos entrar em equilíbrio físico, mental, emocional, energético, espiritual, se nós trabalharmos em todas essas áreas, essas 5 áreas. O segredo, meu professor sempre falava, o segredo de uma boa saúde é a prevenção. O segredo da boa saúde é não esperar ficar doente e tratar. Porque o nosso melhor plano de saúde é quando você vai prevenir. Quando você previne as doenças. Quando você faz terapias e trabalha em si o seu processo interno, a sua essência, que é para não adoecer. Porque depois que o seu corpo adoeceu, que o seu campo adoeceu, depois desequilibra esses chakras, glândulas, vísceras, órgãos, como eu já falei, quando tudo isso já desequilibrou, né? Todas essas áreas entram em desequilíbrio, eu vou para uma doença física. Então imaginem, quando uma pessoa adoece e fica doente, é porque há muito tempo ela já estava doente. Só que ela não sabia. Há muito tempo ela já estava doente no seu sistema energético, circulatório, emocional, mental, e aí sobrecarregou por último no seu corpo físico. Por isso a importância de cuidar dos nossos corpos, do nosso campo eletromagnético, da nossa energia, dos nossos chakras. Então, e como que eu vou? Aí me pergunto, mas Lê, como que eu vou cuidar? Como que eu sei, né? Existem várias opções. O meu método, a minha metodologia é um método que já trabalha tudo, de uma forma integrativa a tudo. Então, diariamente você deve trabalhar. Hoje eu acordei cedo. Eu vou dar um exemplo para vocês de como a gente deve, isso é a persistência, disciplina diária. Deve fazer para equilibrar todos os nossos corpos, né? O físico, mental, emocional, energético, espiritual. Eu acordei cedinho,
e 5h30. E aí eu fiz meditação, fiz umas 3 meditações, sentada na minha cama. Eu já sento na cama pra não levantar e depois a gente não consegue mais. No máximo eu vou até o banheiro e volto, faço minhas meditações. Aí depois eu vou pro yoga, faço em casa mesmo. Às vezes eu faço na academia, mas eu faço em casa, aquela saudação ao sol. Eu faço aqueles movimentos de gratidão e reverência. Então eu faço aqueles movimentos da yoga. Eu leio um pouquinho, eu leio uns minutinhos um livro, alguma coisa, tipo meu livro da consciência, leio todos os dias a mensagem, leio algum livro que tá ali, que eu, né, que eu tô lendo no momento, enfim. E depois eu já vou pro exercício. Por isso a importância de acordar cedo, exercício físico, atividade física aeróbica, 20 minutos por dia. Exercício de musculação, que libera e equilibra a testosterona no nosso corpo, baixando a taxa de cortisol, baixando a ansiedade e o estresse. Sempre que eu tô ansiosa, eu vou falar pra vocês o que consegue me equilibrar. Não sei quem falou aqui sobre ansiedade, a Claire, não sei se está ainda aí. Uma maneira de equilibrar a sua ansiedade Já saiu? Tá aí. Então, uma maneira de equilibrar a ansiedade, de baixar essa ansiedade, é respirar, meditar, yoga, exercício aeróbico. Eu lembro que eu já passei por algumas crises de ansiedade, alguns anos, e sempre que eu tava muito ansiosa, eu começava a correr. Correr pra queimar, pra gastar essa energia. Porque a ansiedade é algo que você quer viver e tá ali te incomodando. A ansiedade tá vivendo muito no amanhã. Então a gente fica muito no amanhã. A gente fica assim preocupada com algo que a gente quer, com alguma expectativa que a gente quer para amanhã. E aí o nosso coração acaba desequilibrando, acaba entrando em excesso. Então eu corria bastante, fazendo exercícios, alguma coisa que faça você baixar a sua ansiedade, mas eu sempre falo de forma natural. Porque tem muita gente hoje que eu atendo, que vem no consultório, eu tô com crise de ansiedade. Tá, mas aí essas pessoas estão buscando remédios. O que no meu ponto de vista, eu pessoalmente sou totalmente contra. Eu só sou a favor do medicamento quando realmente não existe ou é de uma forma mais pontual, mais aleatória, assim. Por exemplo, uma paciente está fazendo vestibular para medicina, tá tentando fazer, e ela tava com questões de TDAH, né? Ela tava com muito hiperativa, não tava conseguindo se concentrar, se focar. Então, eu falei pra ela, olha, ela tomando aquele remédio para foco, para concentração, que é a Ritalina, né? Então, nesse caso, eu falei, olha, eu sou contra remédios, mas neste caso específico, eu super apoio, porque eu sei que é pontual. É só pro momento do vestibular mesmo. Depois você vai parar, né? Mas eu não sou nada a favor. O único remédio que eu tomo mesmo, e assim, muito eventualmente, aleatório, quando eu preciso mesmo, porque eu costumo trabalhar com as minhas técnicas. O único remédio que eu tomo é pra dor de cabeça, quando eu tô no período TPM menstrual, que eu sinto dor de cabeça e um pouco de cólica. Só. Então eu não sou nada a favor de medicamento. Mas quando a gente trabalha para prevenção, para equilibrar o nosso sistema energético, circulatório, nossos chakras, a gente não fica doente. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma tabela que eu também trabalho. Eu trabalho com essas tabelas também, ó. Aqui, ó, tem os 7 chakras, né, e os símbolos da geometria sagrada. Então, essa mesa também, a mesa radiônica, ela trabalha... Não encontrei isso na sua biblioteca musical. Ela trabalha todas essas áreas, que o meu método, né, acaba trabalhando e equilibrando
cada um deles, cada um desses 7 chakras. Então é isso, aí eu montei a minha metodologia, que é o método FIRE, e hoje eu estou atendendo, além de atender as pessoas com método, tanto na presencial, também atendo no online, e estou abrindo e terminando cursos para deixar na plataforma do meu método. Eu espero que agora nesse verão, quando eu tiver um tempinho, eu termine essas aulas. Porque esse ano foi muito corrido para mim e eu não consegui terminar. Uma das metas desse ano que eu queria ter terminado eram esses vídeos para a plataforma. Mas não deu. Não deu ainda, mas nesse verão vai dar. Alguém tem alguma dúvida sobre o meu método? Oi, Adri! Direto de Itapema, tá aí? Tá aí ainda? Como é que tá aí chovendo? Aqui em Floripa tá chovendo para variar. O sol tem aparecido pouco, né? Uma das fontes de energia vital, falando agora em energia, é o sol. O sol tem aparecido tão pouco nas nossas vidas, né? Acho que em Itapema também, né? Tem aparecido tão pouco nosso amigo sol, nossa fonte vital de energia, né? E aqui tem chovido muito, pois é. E previsões são, e as previsões é isso mesmo, para o nosso verão, muita chuva ainda. Então, eu tenho percebido nesses últimos meses que choveu, como que fica a nossa energia vital, né? Como que fica o nosso equilíbrio aqui, né? Os nossos 7 corpos, nossos chakras, todo o nosso sistema. Como é que fica se o sol é a nossa maior fonte de energia vital? Eu tenho recebido pessoas com muita baixa dessa energia. O que acontece se a gente não tem sol? A gente não tá recebendo energia, vitamina D, aí vem cansaço, afeta nosso lado emocional, mental, porque está tudo interligado, né? Então nós precisamos buscar essa fonte de energia de outra forma. Olha só, muita gente de fora entrando, agora mais um. Oi, Dani, tudo bem? Diretamente de Portugal. Estou falando aqui sobre a minha metodologia, que nós somos esses seres aqui, ó, integrativos. Nós temos 7 corpos, 7 chakras, e a gente só consegue equilibrar o nosso corpo, nós só conseguimos equilibrar a raiz de tudo, a nossa fonte, quando nós equilibramos isso aqui, ó, físico, mental, energético, emocional e espiritual. Nós somos inteiros. Então, quando a gente só olha para o físico, nós vamos deixar o nosso sistema energético, circulatório, chakras, meridianos, vísceras em desequilíbrio. Então, nós precisamos olhar tudo, nosso mental, nossos pensamentos, sentimentos, emoções, chakras, porque quando chega lá no nosso físico, né, nas dores, nas questões físicas, é porque o nosso emocional já estava, nosso campo eletromagnético, nossos chakras já estavam há muito tempo em desequilíbrio. E aí surgem as doenças, aí nossas células envelhecem, porque nós temos que prestar mais atenção na nossa mente e na nossa energia. Então, tudo está relacionado, né? Tudo está integrado. Olá, Gabi! Falando direto de São Paulo, minha amiga. Quanta gente de fora aqui entrou hoje. Então é isso, estou falando da minha metodologia exclusiva, meu método FIRE. Então foi isso, eu estudei. Então nesse método tem uma abordagem toda integrativa, desde a medicina chinesa, que trabalha as emoções, a nossa mente, né? Todos os nossos, as emoções ligadas com nossos órgãos, vísceras, 365 pontos, meridianos. E eles estão também relacionados a todos os chakras. Se um chakra está em desequilíbrio, ele entra em disfunção. Se alguma emoção nossa afetou algum chakra, a ansiedade que afeta o nosso coração, o chakra cardíaco, e aí vai afetar a glândula timo também, e na medicina chinesa, o órgão do coração, que está relacionado ao intestino delgado. Estou dando aqui um exemplo. Então a gente desequilibra o nosso sistema todo através das nossas emoções.
dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que vai a nossa vibração, a nossa frequência. Então, que tenhamos mais consciência. A gente só consegue melhorar mesmo quando nós entramos e evoluímos esses degraus de níveis de consciência. Então, a consciência ela também só evolui se nós conseguirmos passar desse momento, desse vácuo quântico, que é um momento também de catarse das emoções, superar, aceitar, olhar para a dor. Então, nós só conseguimos estar em equilíbrio de tudo isso no nosso campo eletromagnético quando nós conseguimos trabalhar tudo isso. Não existe só um trabalho físico, porque daí nós não estamos trabalhando na raiz, né, na fonte. Então, a nossa prevenção é o nosso melhor remédio, nosso melhor plano de saúde. Quando a gente está em equilíbrio, equilibra todo dia, equilibra a fonte, nós não ficamos doentes. Então, uma dica para substituir a energia do sol, né, Adri? Eu tenho trabalhado muito com esses pacientes agora nos últimos dias, que tá chovendo bastante, e aí baixa energia vital universal. O sol é a nossa maior fonte de energia vital universal. Para dizer assim, ó, nada substitui, né? Só que nós podemos, de alguma forma, compensar. O plexo solar é esse chakra aqui no estômago, tá? Ele é de cor amarela. Ele é o nosso chakra que está conectado com a energia do sol, é a fonte do sol. Então, nós podemos equilibrar esse chakra. Visualiza um espiral girando em sentido horário. Você pode colocar aquele cristal, eu tenho ele aqui, onde é que ele tá? O cristal amarelinho de citrino em cima, para dar uma equilibrada nesse chakra. Nós podemos equilibrar fazendo yoga, fazendo meditação. Respiração, tem vários tipos de respiração, eu posso passar alguns depois para vocês. E meditar, respirar, yoga, exercício, é isso, não pode ficar parada, trabalhar, né, esse plexo solar, principalmente o plexo umbilical também, tomar muita água, e a alimentação também, tudo é energia, os alimentos também são energia, né? Então já é uma maneira de equilibrar, fazendo as terapias, cuidando da nossa mente, mas assim, a grande fonte de energia vital, o que eu fiz ontem também para equilibrar isso? Eu fiz um aterramento na beira-mar, coloquei os meus pés na grama, os pés direto na grama, eu fiquei um tempo abraçando a árvore, fiquei um tempão lá abraçando, meditando, agradecendo, isso também é bom. Porque apesar de não ter o sol, tinha aquele mormaço, tava um pouco nublado assim. Então ontem eu peguei um pouquinho de sol. E aproveitar os dias que tem sol pra gente pegar uma vitamina D. Aproveitar esses dias quando tem sol, ir pra praia, né, pra renovar essa energia. Mais alguma dúvida, gente? Nossa, já são quase 1 hora de live já. Como passa rápido. Então, podem me chamar, podem me enviar aqui. Será um prazer responder e responder as perguntas de vocês. Tá bom? E que bom morar na praia, né, Adri? Só gratidão, né, em poder estar morando pertinho do mar, pegando essa energia do mar. E que venha mais sol. Que venha, que ele apareça, que ele fique mais nesse verão. E que amenize essa chuva, né? Nossa. Em 13 anos que eu tô morando em Floripa, eu nunca vi tanta chuva como esse ano. Esse ano, eu acho que o clima, ele tá todo virado. Na verdade, as condições climáticas no planeta inteiro, né? Então, a gente pode perceber que aqui muita chuva, em alguns lugares muito sol, muito quente, rachadura, vulcão. Então, vamos cuidar mais dessa nossa natureza, porque a natureza, ela tá cansada, né? Nós temos que cuidar. A natureza por si só é revigorante, com o sol é melhor, com certeza, Dani. Temos que ajudar essa natureza, cuidar da natureza, porque o ser humano tá destruindo, né? E aí vem as consequências do clima, das condições climáticas.
Como que tá aí em Portugal, em Lisboa? Outono agora aí, né? Muito friozinho. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Farei mais live, porque as pessoas me pedem mais, mas eu tava muito na correria, muito, esses últimos meses também, muito corrida, e eu acho que esse horário da 1h é um ótimo horário para fazer live. Agora eu vou fazer umas mais seguidas, porque agora vem o verão e aí eu vou estar mais tranquilinha, eu acho, para poder gravar até meus cursos. Então, nossa, 10 graus, friozinho, né? Então, eu me despedindo por aqui de vocês. Um abraço, sintam-se abraçados. Um beijo no coração de todos. Não esqueçam de meditar, de respirar, de fazer yoga, exercício. Dani, eu sei que faz yoga. Faz yoga aí, Adri, na praia, que é muito bom, tá? E é isso. Seguimos sempre na vibração da coragem, na vibração da acima da coragem, tá bom? E com boas emoções, com bons pensamentos e cuidar sempre da nossa saúde integrativa. E quem quiser conhecer mais o meu método também me chama. Esse é um método também que eu vou ensinar para terapeutas poderem ajudar e compartilhar com outras pessoas também. Então esse método hoje tá na minha metodologia exclusiva, tá? E agora em 2024 eu vou com tudo nessas vendas que vai estar na plataforma, na venda desse curso do método. Tá bom, gente? Então, beijão a todos e até mais. Fiquem namastê, namastê, namastê. Beijo, beijo, beijo. Vou saindo. Boa terça para todos vocês.